Bom, após uma reunião ontem marcada por muita tensão na CPI da Covid, hoje os parlamentares vão ouvir a também médica Luana Pinheiro, que ficou apenas 10 dias como secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. Para falar mais sobre o andamento dos trabalhos da comissão, gentilmente nos atende mais uma vez senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui. Um abraço. Muito obrigado, Tiago. Estamos aqui às ordens, já a 50 metros aqui da CCJ para mais esse dia de, infelizmente, ontem nós demos um péssimo exemplo para o Brasil, constrangedor que aconteceu com a doutora Anísia Yamaguchi. Ninguém merece aquilo, né? Tentou ser humilhada por colegas, mas se saiu muito bem, respondendo todas as perguntas e acho que ela cumpriu bem o seu papel. O senhor acha que os parlamentares, claro, da oposição, dizem que ela contradisse, principalmente o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. É possível, senador, uma cariação entre os dois ou o senhor acha que é desnecessária? Olha, eu acredito, Tiago, que é importante que a gente busque checar os fatos, né? Então, ela deixou muito claro, né, que não participa de nenhum gabinete paralelo, ela é consultada, isso faz parte. Você, qualquer governo consultar, né, ouvir, procurar ver soluções para o que está acontecendo, mas a história da bula, da tentativa de se burlar, né, isso, ela deixou muito claro que isso não aconteceu, inclusive mostrou documentos. Então, eu acredito que essa CPI, no fundo, já tem um relatório pronto, né? Estão apenas deixando isso acontecer por espetáculo político eleitoreiro, para desgastar o governo, que tem erros sim, e eu lhe digo isso com a independência que me é peculiar. O presidente se equivoca quando mostra remédio, não é papel dele, isso ajudou a politizar medicamentos que estão aí há décadas. E os médicos, com recomendação médica sempre, eles têm tido resultados positivos. O presidente erra quando faz aglomeração, né? Então, isso aí não tem a menor dúvida. Agora, a gente não pode dizer que a responsabilidade dessa pandemia, que é algo novo para o mundo todo está aprendendo com isso, né? A responsabilidade é de um só. Porque o que é que acontece? O próprio Supremo Tribunal Federal retirou atribuições do governo central, do governo federal, e repassou para estados e municípios. E essa turma não quer vir aqui, essa turma não quer prestar conta dos bilhões e bilhões de reais, porque dinheiro é um ponto pacífico entre todos os senadores aqui que estão nessa comissão. Dinheiro não faltou, mas escândalo sobrou. Mas isso ninguém quer ver. É a primeira CPI de impacto nacional que não olha para a corrupção, como foi a CPI do Mensalão, sim, como foi a CPI do Petrolão, como foi a CPI dos anões do orçamento. Senador, agora a pergunta de José Maria Trindade, que cobriu todas essas CPIs aí que o senhor falou. Senador, realmente tem um caminho aí de comissões parlamentares, né? Me assusta essa investigação sobre o gabinete paralelo, porque é uma prova de que o presidente reagiu. Todas as crises, há um gabinete paralelo. Lá em 2000, na crise do setor elétrico, o ex-presidente Fernando Henrique montou um gabinete próprio, gabinete de crise, e colocou Pedro Parente para gerir. E não ficou nas mãos do José Jorge, que era o ministro de Minas e Energia. Quando começou a crise da pandemia, o presidente montou o mesmo gabinete, no terceiro andar, está lá até hoje. Eu visitei, Braga Neto é que gerenciava lá um grupo com vários representantes de outros setores, está lá no terceiro andar, no nobre, é oficial. É preciso montar um gabinete de crise quando existe uma crise. Mas a minha pergunta, senador, vai exatamente sobre os governadores. Quem vai ganhar essa queda de braços aí? Os governadores virão ou não ao plenário da CPI? Esse é o grande questionamento. Eles já estão se movimentando, buscando, acredite, a Constituição junto ao Supremo Tribunal Federal para não vir para cá. É aquela velha história, né? Quem não deve, não teme. Zé Maria, você que acompanha cada minuto aqui dentro, você viu que estranho ocorreu na semana passada. Quão estranho foi
a pauta divulgada para chamar também os prefeitos. Estava na pauta, prefeitos que foram visitados pela Polícia Federal, né? Porque esse era o critério, operações da Polícia Federal de governadores e prefeitos. E tiraram da pauta na hora da votação, né? Depois de todo o Brasil saber que iria ser votado. Esse tipo de coisa está acontecendo aqui. Existe uma escalada ditatorial desse grupo chamado G7, que não é independente, dizem que tem independente, não, é oposicionistas, né? Então, está muito claro o jogo que está sendo jogado aqui, que já tem um resultado definido lá na frente. Se você pegar a pauta de hoje, não era para ser a doutora Luana. A pauta de hoje, divulgada ontem, que todo mundo estava sabendo, era 2 cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce e 2 cientistas e médicos renomados a favor do tratamento precoce, né? Que é uma verdade que as pessoas querem saber. Por que esse assunto é tão nebuloso? Por que só tem uma narrativa na grande mídia brasileira? Então, é uma curiosidade que eles não quiseram mais ouvir, né? Pode ter certeza que eles não vão querer mais ouvir especialistas aqui. Então, por quê? Porque os argumentos são consistentes. O que a doutora Mayra fez na semana passada e o que a doutora Nise Yamaguchi fez ontem, calou muito, porque ela trouxe ciência. E a ciência está dividida com relação a esse assunto. Então, só para concluir, se você pegar os documentos que foram trazidos aqui, de meta-análise, estudos randomizados, duplo cego, por que a CPI não quer receber isso, né? Então, fica um questionamento muito grande dessa escalada ditatorial, que eles fazem o que eles querem. Eles marcam o que querem, a gente estuda aqui para fazer as perguntas, eles mudam a pauta. É um negócio que está pegando muito mal, é por isso que essa CPI não tem mais credibilidade perante a grande opinião pública do povo brasileiro. Senador Girão, agora a pergunta é de Paulo Pousonoff. Paulo. Bom dia, senador. Eu vou fazer minha pergunta aqui, pegando emprestado uma fala do Trindade agora há pouco. O senhor acha que o senador Renan Calheiros corre o risco de chegar à conclusão de que o presidente Jair Bolsonaro, aí, cometendo alguns erros de retórica, como o senhor bem pontuou, o senador Renan Calheiros pode chegar à conclusão de que o crime do Bolsonaro foi, na verdade, trabalhar? Olha, eu não tenho a menor dúvida que o relatório dele vai no outro sentido, né? Eles estão construindo narrativa, né? Aqui, fazem o que querem, como eu falei há pouco, nas oitivas. Ontem eu fui tentar defender a doutora Nise, porque mesmo que a gente possa ter algum tipo de divergência, não se faz aquilo com um ser humano, né? Então, assim, a questão até de não querer ouvi-la, fazer pergunta querendo humilhar e não querer responder. Então, Paulo, respondendo diretamente à sua pergunta, para mim, tá? Para mim, o relatório já está concluído. Ele já tem o culpado, já tem o inocente. E olha o que eu vou falar. Antes de começar a CPI já tinha. É simples isso. Vocês que são jornalistas, são pessoas inteligentes e que fazem um jornalismo independente, vai atrás das declarações do senador Renan Calheiros, o relator, que é o coração e o pulmão de uma CPI. Vai atrás do que é que ele falou antes da CPI. Ele já disse quem é o culpado, quem é inocente. Aliás, a maioria da comissão, que tem até presidenciável, o que tira mais ainda a seriedade disso tudo, né? Que constata que é um palanque político no momento que as pessoas estão sofrendo. Questão de saúde pública, desemprego e fome, se fazer isso, palanque político, não devia se falar em política agora partidária, o objetivo agora é salvar vidas, mas não querem isso, sabe? E isso é uma página triste da história do nosso país, o que a gente está vivenciando e vendo o festival de grosserias, de horrores que a gente tem aqui dentro, de desrespeito que a gente tem dentro dessa CPI. Então, pode ter certeza que o relatório já está pronto, já tem nome e sobrenome, já está tudo definido, mas o povo brasileiro está atento, está acompanhando, está vendo o que está acontecendo dentro dessa CPI completamente parcial. Uma CPI totalmente
já enveredando por um caminho que eles querem, do jeito que eles querem. Agora, senador, daqui a pouquinho começa a sessão da CPI de hoje, deve ser ouvida a médica infectologista a doutora Luana Araújo, que ficou apenas 10 dias no governo como secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. Qual a expectativa para hoje? Olha, a expectativa para hoje de uma pauta que, repito, não estava marcada, né? Tivemos que trabalhar aqui, já tínhamos trabalhado no final de semana fazendo perguntas para os especialistas, para os médicos, mas tivemos que fazer um retrabalho. E a expectativa é a gente confrontar dados, fazer realmente uma análise do período curto que ela passou aqui, né? Então, vamos comparar o tratamento que teve a doutora Anise e o tratamento que vai ter a doutora Luana. Vai ser muito interessante observar isso, né? Então, tudo depende do que interessa para eles. Você vê que quando um depoente que não interessa no aspecto que, vamos dizer assim, que tem um jogo combinado ali, é um doce, é um festival de cortesia. Mas quando é um depoente que interessa no aspecto assim de confrontar certas situações do governo, aí eles fazem um festival de horrores, né? De agressividade. Então, vamos comparar isso. Eu acho que vai ser bem interessante esse depoimento. Espero que a doutora Luana, e tenho certeza que será, muito melhor tratada do que foi a doutora Anise Yamaguchi. Senador Eduardo Girão, Podemos do Ceará, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Estaremos acompanhando a sessão de hoje. Bom trabalho. Obrigado, paz e bem. Bom trabalho para vocês e parabéns pelo trabalho digno. Muito obrigado.